Fala pessoal, tudo bem? A gente está com mais uma aula sobre sustentação e locomoção nos seres humanos. Nessa aula a gente vai falar sobre as articulações e também sobre a musculatura. Então vamos lá para a aula. Pessoal, no ano passado vocês estudaram um grupo de invertebrados que possui um nome bem curioso, os artrópodes. Os artrópodes são animais que possuem os pés articulados. Mas o que seria esses pés articulados? Articulados vem de articulação. Nos seres humanos, as articulações são aqueles encontros entre um osso e outro. Essas articulações, elas vão ter uma variedade muito grande dentro do nosso corpo, dependendo da necessidade de locomoção daquele membro. Algumas articulações vão possuir capacidade de movimento bem ampla, como é o exemplo das articulações da cintura pélvica e da cintura escapular, em ossos como o fêmur e também os ossos do braço. Outras articulações vão possuir capacidade limitada de se mover, como por exemplo as articulações que fazem a junção dos ossos da coluna. Essas articulações vão possuir um movimento bem limitado. A gente vai conseguir, por exemplo, se abaixar, a gente vai conseguir se jogar o corpo um pouco para trás, mas a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer uma volta completa ao redor da nossa própria coluna. Então dizemos que elas são semimóveis. Já algumas articulações não possuem capacidade nenhuma de movimentação. Por exemplo, os ossos do seu crânio, eles vão possuir articulações que não têm capacidade de movimento. Isso porque você não precisa ficar mexendo os ossos do crânio. Quando eu falo os ossos do crânio, estou falando desses ossos que ficam na região de cima do crânio, não desses ossinhos aqui da mandíbula, da maxila, né? Estou falando dos ossos que ficam aqui na região de cima da nossa cabeça. Esses aí não vão precisar se mover, logo as suas articulações são imóveis. Nas articulações móveis, a gente vai ter a presença geralmente de cartilagem. O tecido cartilaginoso era também um tipo de tecido conjuntivo, como a gente já viu lá no começo do ano. E ele vai servir, nesse aspecto aqui, para diminuir o impacto de um osso com o outro, né? Quando um osso encostar no outro, a cartilagem vai diminuir esse impacto, além também de diminuir o desgaste que esses ossos teriam caso ficassem encostando osso no osso. Apesar de parecer que essas articulações são responsáveis por ligar um osso no outro, não é bem verdade. A ligação entre um osso e outro é feita por ligamentos. Os ligamentos são também formados de tecido conjuntivo, diferente do tecido conjuntivo cartilaginoso, mas eles vão servir para juntar osso com osso. Se você gosta de futebol, você já deve ter visto que algum jogador rompeu o ligamento do joelho. Esse ligamento é o que possibilita que a pessoa faça o movimento de chutar, por exemplo. E rompendo então esse ligamento, o jogador não vai ter a capacidade de continuar exercendo a sua atividade futebolística. Como eu falei de joelho, a gente tem no joelho uma articulação móvel. A articulação do joelho ela é composta por uma cápsula cartilaginosa e também vai possuir um líquido que lubrifica essa cartilagem. Esse líquido é chamado de líquido sinovial e ela também está presente em várias articulações do nosso corpo, como por exemplo os ossos do braço e também os ossos do fêmur, que ligam a cintura pélvica com o fêmur e também que ligam os ossos do braço com a cintura escapular. Além disso, a articulação do joelho também vai possuir uma peça móvel cartilaginosa, que a gente vai chamar de menisco. Isso quando você está mais velho, você sente uma dor no joelho e a pessoa fala logo que você está com dor no menisco. Então esse menisco aí é uma cartilagem que é uma pecinha móvel, né? Que auxilia na movimentação do joelho. E agora vamos falar de músculo. Pessoal, a gente sabe que o nosso corpo tem cerca de 206 ossos. E quando se trata de musculatura, esse número pula para mais de 600. Então a gente tem mais de 600 músculos distribuídos pelo nosso corpo. E eles vão ser compostos por um tipo de tecido que é o tecido muscular. Cada músculo vai ter uma composição diferente. Nós podemos ter músculos estriados, músculos não estriados,
Os estriados podem ser esqueléticos, eles podem ser cardíacos. Isso aí a gente já deu uma olhada lá no começo do ano. Mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a função do músculo, sem se preocupar tanto com a composição deles. A musculatura estriada esquelética é a musculatura que é mais comum que você tenha contato. Essa musculatura que permite que você ande, que você corra, que você abra os olhos, que você faça qualquer atividade que exija um movimento. Essa musculatura esquelética normalmente está ligada aos ossos por uma estrutura chamada tendão, que é formada de um tecido conjuntivo. Lembre, ligamentos ligam osso com osso. Tendões ligam musculatura com osso. Não confunda as duas coisas. Outro tipo de musculatura bem comum no nosso corpo é a musculatura visceral, também chamada de musculatura lisa ou não estriada. Essa musculatura normalmente está envolvendo órgãos. Isso porque ela tem a contração involuntária e ela vai permitir, por exemplo, que a gente faça movimentos que independam do nosso controle. E um tipo de musculatura especial é a musculatura cardíaca. É um tipo de musculatura estriada que ocorre apenas no coração. Essa musculatura aí, ela vai ser responsável por bombear o sangue do nosso corpo. Os nossos músculos são formados por células alongadas chamadas de miócitos. Os miócitos vão ser responsáveis pela contração do músculo. Essas contrações, independente de ser voluntárias ou involuntárias, sempre vão ser comandadas pelo nosso cérebro. A diferença é que as voluntárias são aquelas que nós conseguimos controlar a sua intensidade e momento de contração. Os involuntários não dependem dessa vontade, como por exemplo o músculo cardíaco. Ele sempre está contraindo e relaxando, independente do que você faça, a menos que você esteja morto. Aí ele vai estar parado. Mas quando se fala de movimentação, a gente tem sempre que lembrar da musculatura esquelética. A musculatura esquelética, ela vai atuar no nosso corpo utilizando movimentos antagônicos. O que isso quer dizer? Os músculos esqueléticos geralmente estão ligados com um osso. Esses músculos vão trabalhar de formas antagônicas. O que quer dizer antagonismo? Enquanto um está relaxado, o outro está contraído, como é o exemplo do bíceps e do tríceps. São ambos ossos que estão ligados aos nossos ossos dos braços. Quando o bíceps está contraído, o tríceps está relaxado. Quando o tríceps está contraído, o bíceps está relaxado. Então, esses movimentos antagônicos é que vão permitir a movimentação dos nossos ossos. Pessoal, essa foi nossa aula de articulações e de musculatura. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me procure para que a gente possa conversar. No mais, até a próxima aula.